Vamos ler um texto? Gênesis 26. Você observa, irmãos, que quando João, o apóstolo João, ele escreve o seu evangelho, ele vai lá para o princípio, porque ele escreve para os espirituais, aquele que tem uma mente focada em discernir as coisas de Cristo. Então João, ele vai lá para o princípio. Mateus não, Marcos não, Lucas também não, porque cada um tinha uma finalidade, uma direção para quem escreveu o evangelho. Como João escreveu para a igreja, para nós, ele vai lá no princípio. Para você entender como é Deus, você precisa conhecer desde o começo. Vai entender o princípio, o começo das coisas. Então observe aqui no 26, diz assim: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar. Encontrou-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e serei com você e abençoarei, porque a você e a sua descendência darei essa terra, darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e a ele darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Vamos ficar por aqui por enquanto. Agora, filho de promessa, Isaque, filho de Abraão, exemplo de homem de fé. Você observa que o momento era de fome, de escassez, de aperto, aonde eles buscavam sobreviver, buscando alimento. Dentro da vida desse homem, uma grande promessa de uma geração escolhida por Deus para perpetuar sobre a terra. Agora você, como entender que esse homem, sobre a escolha de Deus, estava vivendo essa situação? Estava enfrentando essa escassez, esse momento em que muitas vezes, são minhas palavras, quem sabe passou na mente de Isaque: não vou conseguir. Porque dentro da seca não se produz nada, em tempo de seca. Então havia uma fome sobre a terra, e agora a peregrinar sobre essa terra estava alguém com chamado de Deus, com escolha de Deus. Então você entenda o primeiro passo, que não é porque Deus fez uma escolha sobre a tua vida que tu não enfrentará tempos de aflição. Mas por que sobreveio tempos de aflição? Quando você entender, irmãos, que você lê esse texto, você observa que as coisas em nossa vida, elas tendem a se repetir. E aquilo que Deus falou lá no passado, Ele continua falando nos tempos de hoje. Todo dia, Deus prepara nós para o enfrentamento de um desafio. O maior desafio da tua vida, o maior gigante da tua vida, está em você mesmo. Está nos teus conflitos, no teu interior, na tua mente. Então agora você observa que mais uma vez se repete a história.
Quando Deus fala com Abraão, você vai entender, a palavra no capítulo 12 diz assim: sai, Abraão. Mas quando você pegar o hebraico, é um pouco diferente. É lahé, é ler, lerá. Quer dizer, sai de ti, para ti. O que significa? Sai de dentro de ti, para ti. É como Deus chama Abraão e diz: te olha, homem. Irmãos, isso tem uma expressão gigantesca para nós. Porque a maior dificuldade que nós temos na vida é em nós conhecer. É em nos enfrentar. É em pegar essa pessoa e colocar diante de um espelho. Você observa que na tua mente projeta muitas coisas. Na nossa mente. Mas tornar essas coisas realidade é um desafio. Então Abraão, ele tinha uma intenção, conhecer o único Deus, mas dentro da mente, da formação dele, da maneira em que ele vivia, no meio daqueles que formaram, que criaram uma mentalidade, é impossível. O que Deus fala para nós no tempo presente? Se nós não esvaziarmos de toda a formação cultural, religiosa, familiar, que foi formada essa mente, tu não entenderás Deus. Sai de ti para ti, sai por ti. Então o Senhor está dizendo que esse sair de nós é por nós mesmos. E de entender que o livre-arbítrio é um direito teu de escolha. Então Deus aqui, irmãos, quando Isaac se depara com a situação, ele no tempo dele não, mas o pai dele enfrentou a mesma situação. Deus diz: sai de ti para ti, uma terra que eu vou te mostrar. O que produzia essa terra? Leite e mel. Irmãos, como Deus fala isso para Abraão e leva Abraão para o deserto? Mas como entender isso? Porque essa mentalidade que está na nossa mente está toda errada. Nós achamos que a bênção de Deus é o Senhor te colocar em terra fértil, tudo à vontade, tudo à tua volta. E Abraão, ele olha para onde? Para o Egito. Banhado pelo rio Nilo, prosperidade, e ele vai para lá. Chega lá, o faraó de olho na mulher dele, porque era muito linda a Sara, e ele com medo de ser morto por causa da mulher, ele mente. Se não é Deus falar com aquele homem, não toca nessa mulher, que eu vou te matar. Olha só, irmão, quando você procura as coisas fáceis, começa a entrar confusão na tua vida. Agora, irmãos, dentro da vida de Isaac, novamente um pensamento: vou para o Egito. Mas aonde estava Isaac? Na terra de Abimeleque. O que estava acontecendo agora? Fome, seca, miséria. Quem era Abimeleque? Inimigo filisteu dos judeus. Olha onde Deus coloca. E agora ele intenta no seu coração ir para o Egito, e Deus fala com ele: não, fica em Gerar. Irmãos, entenda uma coisa: aqui é terra fértil. Entenda isso. Aqui é terra fértil.
Por isso que dificuldades vêm a produzir, a mudar o ambiente, a transformar situações, a trazer alegria em meio à tristeza, é trazer vida diante da morte, é suprir necessidades, é alimentar o sedento, mesmo em deserto, mesmo em terra seca, mesmo na mão do inimigo. O Senhor, muitas vezes, Ele vai dizer: não sai daí, porque aí vai se manifestar o que eu tenho contigo. Isaac agora, irmãos, ele ouve a voz e não vai ao Egito, mas você observa algo, que o Egito é uma atração. Ele não vai, mas o neto dele vai para onde? O José foi para onde? No Egito. E o que o Egito transforma o povo de Israel? Em que eles foram transformados? Escravo. Está vendo? O tempo da vida fácil, ou as oportunidades que vêm fácil para ti, são laços de escravidão. As oportunidades que batem à tua porta, ou aquilo que muitas vezes os nossos olhos desejam, são prisões aqui. Se não é Deus intervir, se não é Deus tocar em Isaac, não vá, fica aqui. E aí, irmãos, quando nós entendemos a vontade de Deus, nós precisamos de algo, ação. Precisamos de ação, de atitude. E essa semana eu falava com o Senhor, eu dizia assim que o que Deus, através do que Cristo prometeu para nós, quando Ele diz ficar em Jerusalém, um revestimento, um poder, uma virtude virá sobre vocês. E o que é essa virtude? A palavra virtude, ela vem de dínamo ou dinamite, o que rompe, o que explode, o que abre caminho. É um dínamo que a tua atitude, a tua ação gera. Sabe, irmãos, você conheceu o Evangelho, ouviu o Evangelho, entendeu o Evangelho e não entrar em ação, você nunca viverá o Evangelho. E a primeira ação é romper barreiras aqui. Rebentar laços que vêm de gerações passadas. Você observa que quando Abimeleque, olha só as consequências que vêm numa geração, pergunta para Isaac: quem é essa mulher que está contigo? Pela beleza da Rebeca. O que ele disse que era dele? Ela é minha irmã. Está vendo? Se nós, irmãos, não romper esses laços, nós vamos repetir tudo que o passado. Você observa uma coisa? Que há gerações que trazem laços de maldições. E aquilo vem atuando, ou não atua no pai, atua no neto, e vem essa consequência, sempre ligado.
dor, sofrimento, perdas. O Isaac, mesmo sendo filho da promessa, comete o mesmo erro do pai. Mente. Agora, o que leva uma pessoa a cometer esse erro? A mesma sensação que o pai teve, ele teve. Medo. Então, o teu medo gera contra ti. Ou não? Teu medo, irmãos, é armas contra você. E a tendência de o medo dominar você e aquilo que tu tem medo se tornar uma realidade na tua vida é muito grande. Porque a tua mente desenvolve isso. Ela trabalha contra você. Embora você não tenha nada, você sente todas as sensações daquilo que tu tem medo. Então Deus precisa trabalhar isso. Ele precisava trabalhar com Isaac. Não sai dessa terra. Mas mesmo assim, o medo leva ele a mentir que a mulher dele era a irmã dele. Olha a mesma coisa do pai. E aí, quando Abimeleque começa a observar, acamparam ali, ele vê que os dois se acariciavam. Ele disse, não é irmã, é a mulher. Ele vai lá. Por que tu fez isso, homem? Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente que nunca ouviu o evangelho. Nunca botou o pé dentro de uma igreja. E está dando lição. Tem muitos que andam engravatadinho com a Bíblia embaixo do braço. Por que tu fez isso? Tu não sabe que tu poderia gerar um grande mal para nós? Se um dos nossos se deita com a tua mulher, traz um problemão, uma maldição. Então a prudência, quem somos, quem realmente somos, para nos livrar. Então agora ele permite, fica aqui. Aí o que ele vai buscar ali naquela terra? Os poços que Abraão, os empregados de Abraão cavaram, e ele acha os poços. Semeia na terra. E a terra produz. Tá vendo? Muitas vezes a gente quer sair do lugar. Muda de cá para lá, muda de lá para cá. O Senhor dizendo, fica aqui, fica aqui, eu sou contigo, eu estou contigo aqui, fica. Mas o medo e as dúvidas do futuro, que nem sabe, que nem pertence, domina o coração, domina a mente, e vai perdendo valores nessa caminhada. Então Deus está dizendo para Isaac, fica aqui. Aí, irmãos, vem prosperidade, vem bênção de Deus, vem o suprimento. Deus começa a abençoar aquele homem, a sua família, seu gado, seus empregados, tudo é bênção. Quando você entender que você é uma fonte, sabe? Você é um poder do alto na terra. Entenda isso. Mas enquanto, irmãos, não houver transformação aqui dentro, renovação na forma de ver, de pensar, nunca seremos transformados. Você pode andar de tempo em tempo, de igreja em igreja. Você pode passar uma vida de joelho, em jejum, conhece o evangelho de capa a capa, mas nunca se libertar aqui dentro.
A oportunidade, irmãos, hoje, nesse tempo, com tudo que falam da nossa terra, observa o Brasil. Observa a pátria onde nascemos. E entenda, Deus não escolheu você por acaso, ou a mim, para nascer nessa pátria. O Brasil é um celeiro. Tem matas de sombra. Tem oxigênio. Tem água. Tem uma extremidade. Produção de alimento. Se nós não posicionarmos a nossa vida e gerar ser essa fonte, irmãos, talvez você olha a nação e você diz como é grande a nação. Mas eu te digo nesta noite, grande é o Deus que tu confia. Grande é o Senhor que te chamou e te escolheu. Grande Ele é. Então não te preocupa com os rumores que acontecem fora. Não te preocupa. Te preocupa com você, teu coração. Você é uma terra fértil que emana leite e mel. Faz como Abraão fez. Sai de ti, por ti. Sai dessa vida costumeira, dessa rotina. Precisamos nos libertar de hábitos, irmãos, de costumes, sabe, que se repete na nossa vida, sabe, enfrentarmos. Não é a situação, não é o lugar, não é aonde, é você, aqui dentro está o problema. Não é a família que tu nasceu, não é o trabalho teu, não é a cidade, não é isso. Enquanto você não se encontrar aqui dentro, você não vai se encontrar em lugar nenhum. Você não vai achar paz aí fora. Paz tem que estar aqui dentro. Aqui dentro você tem que ter alegria, felicidade. Aqui dentro. Por isso, irmãos, que o Evangelho do Reino de Cristo mudou totalmente do entendimento do ser humano. Tudo que estava fora, Cristo trouxe para dentro. Por quê? Para te não esquecer de ti. Para você se lembrar quão especial e maravilhoso tu é. Então, se há alguma derrota sobre você, é você que está se derrotando. Se há algum medo em você, é você que está vivendo. Se há algum fracasso na tua caminhada, é você que está gerando. Muda. Muda isso. Não adianta correr de um lado para o outro. Não adianta mudar de lá para cá. Sabe, a palavra nos ensina: não ajuntais tesouro na terra, no céu. Ele se ensina: venha o reino teu. O Senhor está dizendo: tudo que é aí fora o ladrão rouba. Atrás.
e a ferrugem consome. Mas aqui dentro não. Quando você entender que o teu tesouro, o lugar dele, é você. Para onde você for, você levará uma riqueza. Isaac foi para uma terra seca, de miséria, de fome. Mas lá, transformou o lugar pelo que ele tinha dentro. Está vendo? Como está você hoje? Como está a tua vida? Qual é o teu medo? Sabe, o medo leva a mentir. Abraão mentiu por medo. Isaac mentiu por medo. E muitas vezes nós estamos mentindo por medo. E qual é a mentira que está hoje mais presente nas vidas? É a verdadeira identidade nossa, quem somos. Porque nós formamos um outro personagem, sabe? Uma outra pessoa. E essa pessoa que nós criamos, nós cuidamos muito bem, que é o nosso exterior, não é? Somos bem arrumadinhos por fora, como diz o outro, cabelinho na régua, sapatinho brilhoso, casaquinho importado. Aqui dentro desprezo, desvalorização, feridas, marcas, dor. Você precisa de alguma motivação fora para aquecer o teu coração. Você precisa que alguém faça alguma coisa para você. Para esquentar você. Para você ter motivo de viver. Mas se você crer, hoje, Deus vai fazer você manar leite e mel. Ser uma fonte de vida. Semear em terra seca. E colher uma grande colheita. Onde muitos vão dizer, não dá nada. Não há prosperidade nessa vida. Mas Deus te diz, fica onde tu está. Fica onde tu está. Sabe, muitas vezes nossos olhos olham para o Egito. Fontes, rios, planícies. Mas o Senhor está dizendo lá, filho, é laço de escravidão para ti. Você crê que você é essa fonte? Quantos creem? Que você vai se tornar essa terra fértil, que vai manar leite e mel, se tornar próspero na vida, naquilo que tu semear e na tua vida espiritual.